a importância ou a centralidade da encarnação. E quando eu falo encarnação, eu me refiro ao Cristo que se fez Jesus e se fez história. A importância disso, no sentido de como a igreja deve estar edificada nesse acontecimento, como também inteiramente entregue a isso. E vou falar algumas coisas importantes aqui dentro dessa centralidade, o que nós entendemos por teologia bíblica, segundo a palavra de Deus, sobre doutrina e regra de fé, também sobre confissão de fé, e vou falar também aqui sobre uma coisa muito importante que para muita gente é dúvida ainda. Se existe trindade ou não, porque essa palavra trindade não está na Bíblia, tá? Ela foi, na verdade, criada pela teologia acadêmica, é uma expressão de pressuposto, tá? Porque não é bíblica. Mas existe uma essência trinitária de Deus, e eu acabei de ler um texto aqui que confirma isso. E como nós compreendemos, ou em quem nós temos essa compreensão? Talvez você, na verdade, esteja se perguntando, mas o que isso me favorece? Saber se realmente há 3 divinos, ou se há 3 pessoas no céu, ou coisa do tipo. Porque a gente olha para cima e nós não temos percepção daquilo que está lá. É uma coisa óbvia. A nossa percepção só atinge matéria. E diremos esse campo de atividade humana em que estamos aqui, isso é perceptível e real para nós. Não é virtual. Mas quando a gente olha para o céu, e aí João trata sobre isso, nós estamos falando de uma dimensão que homem nenhum, em condição própria, penetrou lá, entrou lá. Para descobrir exatamente o quê? Os mistérios disso. Daquilo que está acima do homem, ou da sua capacidade de entender naturalmente. Tá? Então, segundo as Escrituras, tem quem revelou isso, que trouxe de lá para baixo, não só o acontecimento de Deus, tá? Como também os seus mistérios e muita informação para o homem, que ele não tinha acesso, que ele não tinha como alcançar. Então a Bíblia é muito direcionada, como já usei a expressão aqui, centralizada em dizer a nós, ou a qualquer homem, exatamente onde isso tudo está. A riqueza da existência disso e do acontecimento disso, do que falamos sobre Deus, tá? Então muita coisa que o pastor hoje eu vou pregar aqui, pode reforçar para você uma coisa que você já acredita, como também pode servir para aqueles que ainda não têm orientação e sequer fé, para que eles pensem, para que eles reflitem. Eu não quero que, obviamente, de forma nenhuma deixar aqui a vocês uma imposição, mas um caminho de entendimento. E por onde nós deveríamos começar? Eu sou de berço cristão e de pai pastor e mãe missionária. Nasci num lar evangélico e diríamos que há muita coisa sobre fé, sobre Deus e sobre Jesus Cristo que eu só vim aprender e entender com a leitura e com a pesquisa. E na prática pela experiência. Eu quero dizer a vocês que a igreja que eu venho e que me considerou ou me ungiu como pastor, inclusive o ministério da qual eu fazia parte, não me deu suporte. Eu acredito que naquela época em que eu estava e que eu ia dentro da igreja, eles acreditavam que conhecimento é uma coisa que Deus dá de maneira espontânea, por inspiração. Só que tem um detalhe. O meu Senhor abriu as Escrituras quando ele disse ao povo judeu que ele estava lá para cumprir. Então como nós podemos acreditar nisso? Que agora seria diferente para todos nós. A experiência de chegarmos realmente a uma conclusão, a uma certeza daquilo que Deus realmente preparou para nós a nível de pensamento de fé. E isso não é selecionado. Isso é revelado e escrito. Tá? Então eu quero deixar claro algo para os irmãos aqui, da minha experiência, da minha parte pessoal, irmãos, que eu não conseguiria ter chegado aqui firmado na fé como eu estou hoje aqui, de me manter um pastor leal a Cristo e manter a Ele um ministério digno, de que Ele mereça realmente, se eu não tivesse certeza daquilo que está escrito. É uma coisa impressionante como que o diabo mina a capacidade da igreja quando ela não tem edificação.
quando ela não tem um fundamento absoluto para poder se respaldar. É muito difícil, sabemos que nesse exato momento, até ouvi a crítica da nossa irmã que fazia o louvor e ministrava o louvor, é muito difícil, é muito duro para nós. Sabemos que a igreja nesse momento ela cai na opinião pública e na opinião de homens. E é muito importante dizer aos senhores que Deus não vai honrar a opinião de homens. Ele honra a fé. Ele honra a palavra. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu queria começar pelo texto de Efésios capítulo 9, versículo 11. Tem muitos textos aqui que o pastor eu vou ressaltar, obviamente com o tempo curto como sempre. Mas eu vou iniciar aqui, meus irmãos, a pauta do que a gente entende por centralidade. Tem muita gente que não gosta de que as coisas sejam tão especificamente direcionadas. A sociedade ela vive de um relativismo. E eu escuto lideranças evangélicas dizerem o seguinte, que não existe uma verdade absoluta. Que ninguém tem uma verdade absoluta. Que tudo parte de um pressuposto ou de uma harmonização de opiniões. Vejam bem vocês, Jesus ele não pregou isso. Tá? De que o evangelho seria escrito pelo entendimento dos homens. Ele disse o contrário. Que aquilo que ele estava falando nós tínhamos que obedecer. Então isso já soa centralizado e já soa absoluto, como literal. Então é muito difícil você, na regra da teologia bíblica, que agora eu vou falar sobre isso, é muito difícil você fugir dessa visão radical, tá? Da unicidade, da centralidade, da uniformidade. É muito difícil porque esse livro aqui todo é a favor disso, tá? De que Deus realmente já tenha um plano. E não precisa ser discutido por ninguém, nem reformulado por ninguém. Só basta o homem contemplar isso, aceitar isso e obedecer isso. Que é a nossa experiência hoje aqui. Quando a gente fala de centralidade na teologia bíblica, a gente vai falar do que a Bíblia diz para mim. Isso é teologia, tá? A gente não usa pressuposto. Nunca. Tá? Deus tem a palavra e a gente nunca parte da será. Não tem será para nós. Ou é ou não é, e como disse o meu Senhor, é o sim e o não, e o meio disso já é malignidade. Então nós temos um desafio aqui. A centralidade, ela soa nas escrituras o seguinte, que Deus sempre tem um ponto de início para tudo. Por isso central. Um ponto de início para as relações, sejam estas humanas, sejam estas celestiais. Tá? E esse ponto inicial representa exatamente a esfera onde ele está e sustenta todas as coisas, ou todas as coisas também lhe pertencem, porque saíram dele, saíram de lá. O que eu quero dizer é que na história desse Deus verdadeiro, tá? A história bíblica, ela diz o seguinte: sempre a história de Deus tem um início, um meio e um fim. E seja lá aonde ele estiver agora percorrendo e progredindo o seu plano, ele nunca volta para trás. Ele sempre continua isso até chegar a uma consumação. A gente chama isso de vista panorâmica nas escrituras. Então diremos que agora na história bíblica nós estamos nos dirigindo, depois do que Jesus fez, para uma consumação. E se não houver fim para aquilo que Jesus cumpriu na cruz, no que diz respeito a juízo, a escatologia pura mesmo, Deus fracassou. Porque ele nunca começa uma coisa que ele não quer terminar. Ele sempre começa algo que ele vai terminar. Tá? Então é isso que na verdade nós estamos falando aqui. Existe uma centralidade, um ponto inicial para as coisas que Deus na verdade se comprometeu em fazer, e ali tudo está sustentado nisso. No que ele fala, no que ele revela, no que ele determina, no que ele pré-escreve, no que ele pré-ordena. Tudo isso na Bíblia é importantíssimo para você entender mensagem. E se você se recusar a isso, por exemplo, você vai ter que passar por cima de um monte de texto. Bom, então se Deus não parte, né, do ponto inicial do que o homem pensa, do que ele acha, do que ele quer, mas sim daquilo que ele ordenou, já soa radical. Já soa muito radical. Inclusive quando a gente começa a pregar sobre isso, a gente está querendo dizer exatamente a sociedade. Nenhum homem, segundo as escrituras sagradas, ele tem direito de formar sua própria religião. Isso é uma prerrogativa que só pertence a Deus. Falar dele mesmo. Não cabe ao homem.
o direito de escolher a sua religião ou o Deus que ele quer. Cabe a Deus dizer a ele como ele é e você seguir assim. Então, se você não tem o ponto central e o ponto inicial disso, você tem que procurar. Só não pode ser o quê? Partir da tua cabeça, da tua mente ou da cabeça e da mente de um outro, o início disso. Do pensamento religioso que você, na verdade, vai escolher para a tua vida. Porque já é fraude. Falar sobre um Deus que não existe e que não pode provar a existência já é fraude. Isso é pura ficção. E a gente não vive da ficção, a gente vive do testemunho. Por isso que eu falo para os amados irmãos, não deixe nunca ninguém diminuir o livro sagrado como estão fazendo agora. Nunca permita ninguém tornar a Bíblia um livro qualquer, um simples livro literário. Porque não há livro nenhum no mundo que agregue para si tanta informação da história humana, como tanta riqueza arqueológica como esse livro que você tem agora aí. Isso é fato, eu não preciso ficar pregando sobre isso, porque a Bíblia Sagrada, ela comprova a excelência por si mesmo, pela sua própria materialidade de afirmação. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Mas é muito importante o quê? Você valorizar isso. Porque nós temos um plano central, nós temos um ponto de partida e um ponto inicial para tudo do que concerne Deus, e esse livro aqui é isso para nós. A liberdade de podermos refletir, pensar com base naquilo que Deus revelou, ou naquilo que Ele comprovou de si mesmo. Pedra angular é uma expressão messiânica, é uma prerrogativa de Cristo, da posição de honra que Deus estava dando ao Filho dele, de empregar construções e edificação para o novo templo, até mesmo para a nova vida. Deus estava coroando o seu Filho com essa honra, de que ele descesse aqui para a humanidade e ele regesse a fé que nós tivemos, que nós deveríamos ter. Que diríamos que tudo que ele cumpriu ou formulou de si mesmo gerou o fundamento espiritual da qual essa igreja hoje está edificada. Então a igreja é uma consequência disso, daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, daquilo que na verdade ele testemunhou de si mesmo, que é visão puramente dogmática. Então esses escritos são a favor de quem? Tudo se converge nele. E está centralizado nele e na sua atividade. O que seria pedra angular na tradução? Um ponto comum, cujo duas retas estão direcionadas a ele. No templo, em cada duas pedras que iam erguidas verticalmente, ia uma principal para sustentá-las. E Jesus está dizendo que ele é a pedra fundamental e principal da igreja, ou da nova vida que Deus propôs pela sua redenção. Então diríamos que o que eu estou dizendo aqui, que a Bíblia é a favor, que todos os escritos sagrados que estão nesse livro são a favor de que existe sim um ponto inicial para tudo. E há uma centralidade de Deus em uma atividade específica, da qual formula, proporciona, transmite autoridade de fé, legitima pensamento de fé, proporciona padrões de fé. E eu me refiro ao Cristo. Então isso não é uma visão específica de um indivíduo específico, de uma ordem de tempo específica, não. Isso é uma pré-ordenança de Deus aos homens para aquilo que se cumpriu na cruz. Não façam nada, não pensem nada sobre fé ou nada sobre Deus, sem antes ouvi-lo. Sem antes parar para escutar e ouvir ele falar. Agora, quem disse a você que esse livro permite que a igreja, ou que o líder da igreja, pense que é alguma coisa, acredite que ele, ou o seu pensamento, ou a sua opinião, ou a sua experiência, possa valer alguma coisa para mim ou para você, no que diz respeito ao que temos que obedecer? Porque como dizia você, senhores, não cabe mais formulação.
Só cabe a contemplação. Ninguém está aqui para trabalhar conteúdo de fé. Ninguém está aqui para trabalhar conteúdo de doutrina. Porque isso já foi transmitido, já foi falado, já foi publicado, já foi ordenado pelo próprio Cristo. Vocês estão discutindo o quê? Então, com certeza nenhum homem aqui nesse mundo e nessa terra tem a verdade. Quem retém a verdade é a visão central. Quem tem o poder de dizer sim ou não, pode ou não pode, não é o homem, não é a igreja, não é você, não sou eu. Mas aquele que tem a autoridade e o poder. Porque a igreja vem dele. E vem do que ele fez. Quem emprega a construção, quem emprega a edificação, quem organiza, né? O que vai ser na fé, como isso vai se cumprir, ou de que forma deve se cumprir. Não é o homem que aceita ou que concorda com a fé, é aquele que pagou pela licença disso com a vida, como pagou pela igreja, quando morreu ali naquela cruz. Amém, Jesus? Isso para nós é teologia. Não é o estudo dos pontos de vista sobre Deus, é o estudo da revelação de Deus, da sua revelação pessoal. Mas tem gente que não quer aceitar isso. Por exemplo, Gálatas 4, verso 4, não abra. 1 Timóteo 2,6, Tito capítulo 1, verso 3, Hebreus 9, 26, Colossenses 1, 26, João capítulo 1, verso 1 ao 3, Colossenses 2, verso 10 e também verso 15, que se Deus me der tempo eu vou ler com vocês. São todos textos e mais alguns outros que deixam claro exatamente isso para nós. A igreja está acima desse fundamento. Mas não está acima porque ela retém a autoridade e a autoridade. Ela está acima do fundamento porque ela foi edificada sobre o fundamento. E está sujeita sobre ele. Porque ele veio primeiro, não a igreja. Então essas são as regras que nós obedecemos aqui, tá? Nós não entendemos com a mente de um homem o que é Deus ou o que é fé. Nós entendemos e compreendemos sobre tudo que relaciona a fé, ou Deus, ou qualquer coisa sobre Deus, pela boca do Filho dele, pela carne dele, pela vida dele, pela sua atividade, por tudo aquilo que ele manifestou de si mesmo. É ali aonde está a centralidade de Deus.